Paz e graça da parte de Deus. Estamos mais uma vez falando de algo importante para a sua vida. E eu tenho certeza, se você continuar comigo até o final desse vídeo, o Espírito Santo vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Tudo bem com você que está me vendo ou me ouvindo? Eu sou Edivaldo Brito, missionário, vosso servo. E nós hoje vamos estudar a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 21. E para a sua informação, esse capítulo ele foi escrito 1520 anos antes de Cristo. Então, aqui nós vamos estudar, meditar, aprender, ler, enfim, como queira, a resposta de Jó a Zofar. Então, é uma mensagem muito simples, porém muito importante, porque é a palavra de Deus. E a gente sempre diz, e você sabe, a Bíblia, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, continue conosco. Na descrição desse vídeo tem os nossos contatos para o nosso grupo de oração, nosso grupo de WhatsApp de oração. Se você quiser fazer parte, você vai entrar em contato conosco, salvar o nosso número e mandar o contato para você fazer parte, tá certo? E nós temos também projetos, e se você quiser contribuir, está aí na descrição do vídeo, as maneiras de você contribuir. Então diz aqui a palavra de Deus, e respondeu Jó e disse: ouça atentamente as minhas palavras, e seja isto para vosso consolo. Suportai-me, e eu falarei, e depois que tenha eu falado, sigam com os vossos escárnios, e se quiserem. Então, essa aqui foi a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Está dando reflexo, então essa aqui é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que nós estamos estudando esse dia, tá certo? Mas aí o que acontece? No versículo 3, a gente entende que quando fala ouçam o que eu tenho a dizer, e se não estarem de acordo, né, zombem se quiserem, e foi exatamente o que eles fizeram, exatamente o que os amigos de Jó fizeram. Aí o versículo 4 diz que, falando eu, porventura, com algum homem, e se fosse assim, não haveria-se de angustiar o meu espírito, né? Então aqui a gente não está indo ao homem de Jó, mas sim a Deus. Isso que Jó quis dizer. Aí no versículo 5, olhai para mim, e pasmai, e ponhais a mão sobre a boca. O que Jó queria dizer aqui? Por favor, deem minha atenção. O versículo 6, até que eu mesmo, quando me lembro, assombro-me, e se sobressalta de horrores a minha carne. Interessante que quando pensamos no que nos faz ou no que aconteceu, a gente assusta até que ao ponto de tremer e sinto calafrio de medo, não é? Uma verdade. Então Jó estava dizendo isso. Ele quis expressar isso. Aí Jó continua falando no versículo 7. Porque vivem os ímpios e envelhece e até cresce em poder. A gente observa aqui, Jó diz que às vezes os ímpios vivem uma vida tão longa como os justos, né, e são poderosos também. Então, portanto, o argumento dos seus amigos cai por sua base. E Jó continua dando a sua explicação no versículo 8. A sua descendência estabelecida com eles, posta diante deles, e os seus renovos diante dos seus olhos. Não é? Então, muitas vezes os filhos dos iníquos, eles são abençoados. A gente observa isso. Pelo menos com os bens deste mundo. Né? É uma realidade que a gente vive, a gente observa. Versículo 9,
as suas casas são seguras, sem temor, não há açoite de Deus sobre eles. Né? E isso é uma verdade, né? O que Jó estava dizendo. Os seus touros geram, não falham, as suas vacas parem e não abortam, a sua cria. Saiam os seus pequenos como um rebanho e os seus filhos andam saltando. Ao som do tamboril e da cítara, eles levantam a sua voz e se alegram ao som do órgão. Gastam seus dias em prosperidade e no momento descem à sepultura. Então, nesse versículo 13, ele estava querendo dizer, ou estava dizendo que morrem sem sofrer de qualquer enfermidade prolongada ou severa. Não sei se você já fez essa observação. Já estava tentando dar essa explicação para ver se os amigos deles entendiam. Aí no versículo 14, Jó diz: e porém dizem a Deus, aparta-te de nós, porque não queremos o conhecimento dos teus caminhos. Né? Então no versículo 14, isso principalmente caracteriza a atitude da maioria do mundo que nós enfrentamos, que Jó estava enfrentando naquele dia. Isso que ele estava querendo expressar no versículo 14. Então, centenas de milhares estão imunes no paganismo, na idolatria, outras centenas conhecem a respeito de Deus, mas não querem nada com ele. Então, Jó estava explicando para os seus amigos ali o porquê disso. Quantas pessoas não temem a Deus e estão a vida perfeita, não obedecem a Deus e não adoecem. Então, estava tendo um diálogo ali. No versículo 15, Jó diz: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvas? E do que nos aproveitará se fizermos oração a Ele? Não é? Então, aqui o amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males. A gente pode também comparar ali na carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. O homem não convertido somente pensa em ter lucros. Então, não tem uma mente espiritual. Ele não tem ideia de que o ganho se encontra em servir a Deus e orar a Ele. De fato, este é o maior lucro de todos. Não é? Então, naquele diálogo com seus amigos, ele estava tentando explicar, tentando expressar o seu sentimento ali para o seu amigo Azofar. Aí ele continua no versículo 16, dizendo: eis que, todavia, os seus bens não estão nas mãos deles, e o conselho dos ímpios longe esteja de mim. Né? Então, aqui Jó diz que os iníquos, às vezes, prosperam sem estarem sob o juízo de Deus. Também, assim, mais que os justos. Então, portanto, o raciocínio de que era um homem iníquo foi devido ao fato de estar sofrendo o juízo dos ímpios ou dos iníquos, não é? Mas, no seu caso, não havia prova nenhuma de iniquidade. Todos nós sabemos disso e dessa verdade. Versículo 17: quantas vezes a lâmpada dos ímpios é apagada, e vem sobre eles a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Então, essa foi a fala de Jó no versículo 17, né? Que a gente observa aqui que esse versículo 17 é uma realidade, é uma pergunta. Deus, às vezes, distribui a dor sobre os iníquos, entretanto, somente às vezes. A dor genuína vem depois da morte, não é? Então, quando o inferno os espera e ali nunca haverá pausa. Então, a gente entende essa explicação de Jó, porque às vezes aqui, aparentemente, tem uma vida perfeita, né? Mas, na verdade, é o que espera no futuro vindouro, é o que a pessoa está plantando para o futuro vindouro, onde viverão uma eternidade.
No versículo 18, Jó diz: serão como a palha diante do vento e como a pragana que o redemoinho arrebata. Versículo 19, Deus guarda para os seus filhos a sua violência e lhes dará o seu pagamento. Né? Então, o pagamento é com o mal. A pessoa plantou, ela vai colher tudo aquilo que ela plantou, para que eu conheça. Então, Deus, segundo os oponentes de Jó disseram, castiga os ímpios através de seus filhos. Então, Jó não nega que o Senhor poderia fazer isso, mas sugere um curso melhor na última fase. Então, o juiz, às vezes, é enviado pelo Senhor sobre o iníquo, e, de fato, muitas vezes. Então, a gente precisa ler a Bíblia Sagrada, os capítulos, versículos, e pedir o Espírito Santo discernimento, orientação, entendimento, não é? Como está aqui no versículo 19. Agora, o versículo 20 diz, na fala de Jó, verão os seus olhos a sua ruína e beberá da ira do Todo-Poderoso, não é? É assim com muitos, é assim que acontece. Versículo 21, porque deleita terá ele da sua casa depois de morto, sendo cortado o número dos seus meses. Então, aqui, a gente entende que os iníquos, normalmente, têm pouco cuidado quanto ao destino dos seus filhos. Eles pensam, geralmente, só no agora, só no já. O versículo 22, ensinará alguém a Deus sabedoria, julgando ele anos que estão elevados, não é? Então, quão poderoso uma imposta ciência terra. Deus está acima dele, pois Deus nunca perdeu o controle e nunca perderá. Versículo 23. Este morrerá no vigor da sua formosura, estando tudo quieto e pacífico, com as suas vasilhas cheias de leite e os seus ossos cheios de tutano. Mas outro, do contrário, morre com o ânimo amargurado, sem ter desfrutado jamais do bem. Versículo 26, mas ambos igualmente jazerão no pó, e os vermes os cobrem. Então, a gente entende aqui, na fala de Jó, que, entretanto, mesmo em circunstâncias diferentes em suas vidas, todos os homens são iguais em sua morte. E todos morrem e chegam a ser presa dos vermes, né? O rico, o pobre, o preto, o branco, o moreno, não importa. Então, a humanidade tem que ter esse entendimento. Agora nós vamos dar continuidade no versículo 27, onde Jó alerta seus amigos para que o considerem o que eles dizem. Né? Então, isso aqui é muito interessante você prestar atenção, porque através disso você vai tirar muitas lições, o Espírito Santo vai nos revelar grandes coisas através dessa palavra para a nossa vida cotidiana aqui na face da terra. Então, versículo 27, eis que eu conheço os vossos pensamentos e as imaginações que contra mim forjais. Porque dizem o que é a casa do príncipe e o que é a tenda das moradas dos ímpios. Né? Versículo 29, não perguntaste aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus gestos? Então, aqui no versículo 29, se eles admitem ou admitirem, eles teriam que estar de acordo com Jó, né, naquele diálogo, está certa a resposta de que ele tem dito dos iníquos. Então, a gente observa que Jó ali estava alertando a seus amigos, né, para que considerem ou considerassem o que eles estavam dizendo ali naquele diálogo com Jó. Aí o versículo 30, Jó diz, o que o mal é reservado para o dia da destruição e apresentados serão no dia da ira? Quem denunciará diante dele o seu caminho? E do que ele fez, quem lhe dará o pagamento? Porque levado será ele ao sepulcro, e da tumba permanecerá. Os torrões do vale são doces,
Depois dele será levado a todo homem, e antes dele foram inumeráveis. Terminando aqui no versículo 34. Como, pois, me consolais em vão, ainda restando transgressões nas vossas respostas? Então, aqui a gente observa que, quanto à vossa posição, que os piedosos sempre prosperam, enquanto os iníquos sempre são afligidos e humilhados. Em outras palavras, a expressão mostra que os seus próprios conceitos é falso. Então, Jó estava pedindo eles para considerarem o que eles estavam falando. Então, essa é a explicação, esse é o entendimento desse livro que nós ora acabamos de ler. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Um grande abraço, muita paz e muita prosperidade. Compartilhe e divulgue, porque é a palavra de Deus.